aqui. Aham. Será que deu? Deu. Pessoal que tem depoimento, hoje a gente vai falar, gente, sobre aromaterapia na vida, né? A gente vai falar de doenças do dia a dia, de questões, não gosto de chamar de doença, de questões que a gente tem no dia a dia, né? E que a gente gostaria de tratar. Então, a gente vai falar aí de uma febre, de uma gripe, de uma tosse, de uma dor de garganta, de problemas de náusea, enjoo, constipação, né? Constipação não, congestão nasal, enfim, né? A gente vai falar dessas questões que com frequência as pessoas nos perguntam, né? Ai, Fernanda, o que eu posso usar se eu tivesse que tomar um paracetamol? E eu acho que o nosso primeiro conhecimento de aromaterapia, né, era legal que fosse esse, né? Porque a gente acaba ingressando nesse mundo da aromaterapia e os nossos primeiros depoimentos vêm das nossas questões pessoais, né? É claro que com o tempo você vai tendo depoimentos de pessoas que você ajudou com algo mais grave, de repente a cura de uma asma, né? De alguém que tinha uma pneumonia, alguém que tinha uma diabetes, que a gente tem cada depoimento, assim, de pessoas que tinham feridas no pé e que curaram uma depressão mais severa, enfim. Mas os nossos primeiros depoimentos de aromaterapia e do mundo dos óleos essenciais vêm das nossas questões pessoais e próprias, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Então, se você de repente é convidado, convidada, eu peço que você fique até o final. A gente vai liberar para você um presente, né? Um link para você clicar e é um presente. Depois eu falo sobre o presente, então, tá bom? Então, se você é convidado, convidada, aguarda até o final. A gente vai ficar aqui só umas 3 horinhas, não tô brincando. A gente vai ficar alguns minutos aqui falando, te dando um conhecimento super legal. E aí, no final, a gente vai te disponibilizar um presente para você, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos aí, os consultores, a galera que já está inserido no mundo da aromaterapia e os nossos convidados, né? As pessoas que, de repente, ainda não têm esse conhecimento. Ô, Júlia! Vocês estão ouvindo eu só ou vocês estão ouvindo a bagunça aqui da casa da minha mãe? Ô, gente! Só um pouquinho, só um 10 centavos aí Ah, então tá, Gi. Eu acho que com o microfone não dá para ouvir, né? Só eu que escuto, né? Ah, então tá bom, então tá tudo certo. Ó, não pode, não, só não gritem, né? Podem conversar. Então, fechou. Fechou, então. Então, gente, deixa eu primeiro me apresentar para vocês, né? Me chamo Fernanda Póvoas, sou natural de Florianópolis, Santa Catarina, sou casada, tenho uma filha de 11 anos, a Júlia, e quero começar contando do nosso primeiro contato com a aromaterapia, né? De repente, esse é teu primeiro contato, e eu quero te contar o meu primeiro contato com a aromaterapia. Para falar a verdade, eu entendia zero de óleo essencial, né? Eu não entendia nada de óleo essencial. Talvez o nome eu tinha escutado falar em algum momento, mas nada que me desse nenhum tipo de conhecimento, né? Nem do que era, nem para que servia, nem como usava. Eu não tinha nenhum conhecimento. Talvez você tenha um pouquinho mais que eu aqui, talvez você já viu alguém usar, uma vizinha, um parente, alguém te indicou, ou você já usou um ou dois tipos, enfim. Mas eu achava, com o meu conhecimento raso e leigo, que óleo essencial era essência, na verdade, né? Era cheirinho de casa, assim, de você colocar no banheiro, na casa, aqueles que têm aquelas varetinhas, né? Eu achava que isso, para mim, na minha cabeça, isso era óleo essencial. E eu não conhecia o poder terapêutico dos óleos, e é sobre isso que a gente vai falar, de você usar os óleos essenciais como terapia. E a primeira vez que eu vi uma apresentação de negócios, uma apresentação dos óleos, né, do negócio do Terra, dos óleos essenciais,
eu realmente fiquei muito impressionada com a quantidade de depoimentos, com a quantidade de vidas transformadas, né, na melhora que as pessoas conseguiam ter nas saúdes, na saúde física, na saúde emocional e na saúde financeira. Então, o que me impactou muito era que não era só cheirinho, era que não era só aroma. Né? Então, a gente vai falar sobre isso para vocês. Eu sempre fui uma pessoa mega ansiosa. Então, os óleos essenciais me trouxeram essa cura emocional, né? Para a gente entender que toda doença física tem uma questão emocional envolvida. Né? Depois que a gente vai entrando no mundo da aromaterapia, a gente vê que se tratando com óleos essenciais, e não é nada místico, não é nada sobrenatural, né? A aromaterapia ela é uma ciência, né? Ela envolve processos químicos e físicos no teu corpo e que tratam, sim, questões emocionais, né? Então, a minha primeira experiência foi me tratar emocionalmente da minha ansiedade, né? Eu usei alguns óleos essenciais e eu vou falar também um pouquinho deles com vocês. A minha filha sempre teve problemas, assim, de alergia respiratória. Qualquer coisinha estava com uma tosse, qualquer mudança de tempo já estava sentindo respiração ou né, ficando com alergia mesmo, aquela tosse alérgica. E o meu marido enxaqueca. Então, todo mundo tem alguma questão, né? Eu não sei qual é a tua questão aí, mas todo mundo tem alguma questão que incomoda, que atrapalha, que gostaria que fosse diferente, né? E essas eram as nossas questões aqui. E eu vou dizer para vocês, na minha casa sempre teve muito dipirona, sempre teve muito enxaque, sempre teve muito Alegra, sempre teve muito paracetamol, sempre teve muito Rivotril, sempre teve muito, deixa eu ver mais qual, Eno, né? Porque quem é ansiosa tem problema no estômago. É diretamente ligado, eu digo que o sistema gástrico, digestivo ali, intestino, principalmente, e estômago é mais emocional do que o coração. O coração, ele recebe esse rótulo aí, né, do órgão do amor e tal, mas quem é mais emocional, realmente, nós sabemos que é o estômago. Pessoa que é ansiosa tem o estômago. Eu sei, eu não estou passando a tela ainda, estou dando uma introdução, contando um pouquinho de mim, e aí eu já vou passar as telas para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre as questões do dia a dia e os sintomas que a gente tem. Tá? Então, essas foram os meus primeiros depoimentos, né? As primeiras questões que foram tratadas na minha casa. Faz quase um ano que a gente não toma mais, e não por não querer, né? Assim, por repudiar e ficar sofrendo sem... Porque a gente toma remédio porque não quer ficar com dor, né? E eu podia dizer para vocês, a gente não toma remédio porque a gente abomina o remédio. Não, até tomaria se o óleo essencial não tivesse feito não tivesse esse efeito na minha vida, né? Mas realmente não existe necessidade. Eu durmo bem hoje, sem Rivotril, a minha filha resolve bem o problema de respiração sem usar remédio de alergia e tudo mais, rinossoro, essas coisas assim, e meu marido vive muito bem, né, sem enxaqueca hoje, sem usar enxaque, né, utilizando óleos essenciais. Então, eu separei aqui para vocês algumas questões, mas eu queria começar conversando com vocês sobre os óleos essenciais como um todo, né? No mercado hoje, o mercado que eu digo no comércio em geral, a gente tem óleos essenciais. Você pode comprar vidrinhos de óleos essenciais, às vezes na farmácia, num produto, numa casa de produtos naturais, alguma coisa desse tipo, né? Você pode, mas nem sempre vai ter uma pureza garantida, né? Tem muitas marcas, aliás, tem pouquíssimas marcas nacionais aqui no Brasil, mas as que tem, né? Elas não têm esse atestado de pureza que a do Terra tem. Então, eu quero começar te falando o porquê do Terra, né? Por que você comprar um óleo essencial de uma marca específica, né? Se existem outras marcas aí no mercado. Qualidade e pureza. A gente está tratando de saúde, né? De qualidade de vida, de bem-estar,
Então, a gente não pode brincar com isso. Primeiro de tudo, né, você não pode passar ou inalar ou ingerir qualquer coisa. Tem gente que fala, mas o óleo essencial para ingestão tem que ser do terra, mas para aromatizar pode ser qualquer um. Não, gente, só um pouquinho. Né? Das 3 formas que o óleo é utilizado, que eu vou falar com vocês, ele atinge sistema límbico, atinge corrente sanguínea, então a gente tem que cuidar do que a gente está ingerindo. Né? Não estou falando que outras marcas não servem, ou não, até porque eu não tenho conhecimento de causa sobre outras marcas para te falar de marcas específicas. Estou te falando do que eu estudo, né? E a doTERRA, ela tem mais de 60 testes por lote, são 100% puros mesmo, né? Um processo que, mesmo que possa encarecer, mesmo, não é caro, mas pode encarecer o processo, é isso que eu estou querendo te explicar. A própria dona da doTERRA, né, uma das fundadoras, a Emily, ela fala, eu procurei o óleo essencial mais puro que eu pude encontrar no mundo. Então, a gente tem esse cuidado de tirar o óleo essencial do habitat natural da planta, né? Então, o óleo essencial, ele é a proteção da planta, ele é o sangue da planta, ele é aquilo que a planta tem para se defender. Então, esse óleo essencial, ele é extraído por meio de decantação, e aí esse óleo essencial é que a gente invasa e é 100% puro. Tem um selo na doTERRA que chama CPTG, que garante essa pureza dos óleos essenciais, né? Estou te falando agora de conhecimento de causa porque a gente utiliza, né? E mais do que utilizar, a gente verifica que existem esses testes, né? Para você ter noção, os óleos da doTERRA, eles têm um QR Code aqui, né? Que você consegue rastrear e saber quais foram os testes feitos nesse óleo essencial, né? Não sou eu que estou falando, você pode tirar a prova disso, né? Então, isso faz com que os óleos sejam tão seguros. A gente tem as fazendas aí pelo mundo inteiro, né, que são de maior qualidade, enfim, é aquele mais puro que a doTERRA pôde encontrar. E essa coisa de ser do habitat natural, gente, faz com que o óleo essencial ele seja muito eficaz. De uma forma bem tranquila para você entender, assim, falando de uma maneira bem leiga, né? Não falando com aromaterapeutas, falando com pessoas que estão começando a conhecer o mundo dos óleos essenciais agora. É plantado o óleo essencial, por exemplo, a lavanda, né? Ou o peppermint, por exemplo, que é dos Estados Unidos, ou a copaíba, que é aqui do Brasil. É extraído do habitat natural, porque no habitat natural é que a planta vai se defender daquele vírus, bactéria, temperatura, pressão. Se for em outro ambiente, concorda comigo que ela vai se defender de outros tipos de agressores? Automaticamente ela vai ter outro tipo de benefício. Não sei se você tem conhecimento de vinho, por exemplo, tem vinhos que plantados em determinados locais, em determinadas épocas do ano, eles têm uma acidez, ou um gosto, um isso ou um aquilo, né? O óleo essencial, dependendo da onde você retira esse óleo, onde essa planta está, ela vai ter um grau terapêutico ou outro. Então, a lavanda, por exemplo, lá da Bulgária, a lavanda lá, ela tem um tipo de tratamento, um tipo de terapia. Ela serve para insônia, para ansiedade, para pele, para problemas de pele. Então, picada de inseto. A lavanda, no habitat natural dela, ela vai ter esse tipo. Agora, tem empresas que usam a lavanda para aroma de cheirinho de casa, desinfetante, produto de limpeza, enfim. Quando é usada a lavanda para aromas, não tem necessidade de ser do habitat natural, até porque não tem que ter aquele grau terapêutico. Só usa o cheiro, né? E não é o caso dos óleos essenciais. Eles são utilizados para terem terapia, né? Para ter aquele grau terapêutico, aquela questão que ele resolve. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver. Se passou. Deu uma travadinha para mim. Passou aí para vocês? Então, opa, eu não vou passar esse vídeo aqui, deixa eu passar para vocês. Depois eu mando esse vídeo para vocês, tá? Nem sempre.
Ver se eu consigo passar. Espera aí, gente, que deu uma travadinha aqui. Agora foi. Então, as características dos nossos olhos, como eu falei, resumindo para vocês. São mais seguros por ter esse selo CPTG, são mais eficientes, e aí quando a gente faz essa comparação, são mais eficientes que o quê, Fê? E aí, para você entender o processo ali químico mesmo, né? O processo celular da questão. As nossas células do nosso corpo, gente, elas têm uma membrana celular. Não sei se você lembra da época da escola, mas pouca coisa entra dentro de uma célula. Pouca coisa passa por essa membrana, né? E que bom, porque senão a gente ia mergulhar e ia encher de água e explodir, né? Pouca coisa entra. Vírus e bactérias é uma coisa que entra dentro da célula, infelizmente. Eles são muito pequenininhos e entram. Os alopáticos, por exemplo, os medicamentos, eles não entram na célula. Então, geralmente, quando tem doença viral, por exemplo, o Covid, por exemplo, a dengue, né? Minha filha teve dengue agora há pouco tempo. O que foi indicado para fazer? Tomar muita água, descansar, e era isso. Não tinha muito remédio para tratar a doença. Os remédios tratavam o quê? Os sintomas. E a maioria dos medicamentos vai te tratar sintoma. E alguns deles vão te trazer outros sintomas, né? Vão cobrir a cabeça e vai descobrir o pé. E os óleos essenciais, gente, eles são muito pequenininhos, né? São são muito pequenos e eles entram. Então, as moléculas de óleos essenciais, elas conseguem ter acesso à tua célula, a entrar dentro da membrana celular. Isso, gente, a gente tem diversos artigos científicos. Se você, né, ou é da área da saúde ou é curioso e gosta de olhar, né, você pode entrar no PubMed, é um site onde você consegue pesquisar sobre artigos científicos, você coloca lá Essential Oil, e aí você consegue ter acesso a esses artigos científicos. Existem vários, um deles é com lavanda, existem vários artigos científicos falando, inclusive, sobre essa questão que eu estou falando para você. Então, por isso que são tão eficientes. Em 20 segundos, já está no teu cérebro, em 2 minutos na corrente sanguínea, em 20 minutos em todas as células do corpo. Então, acaba sendo muito mais eficiente, né, na questão ali dos tratamentos, principalmente nessas doenças recorrentes, assim, nessas questões e sintomas que a gente tem no dia a dia, uma dor de cabeça, uma febre, uma tosse, e são mais acessíveis, né, porque são centavos por gota. Você olha, de repente, um frasco de 5 ml, né, e parece pouco. Por quê? Porque remédio a gente toma, sei lá, 50, 40 gotas, né? Um paracetamol, por exemplo, uma criança, às vezes você dá 20, 30, 40 gotas. E uma gota de óleo essencial, em muitos casos, é suficiente, né? Para tratar, às vezes, uma febre, uma dor. Às vezes, com um restinho, eu já tratei dor de cabeça com um restinho que fica aqui no frasco, passei aqui nas têmporas, uma gotinha na mão, inalei, já passou a dor de cabeça, né? Com uma gotinha. Uma gota de peppermint, por exemplo, é como se você tomasse 28 xícaras de chá. Não sei se você já tomou chá aí, de repente, você, sua mãe, sua avó, alguém que fazia um chazinho para você, para tratar, sei lá, um chazinho de boldo, um chazinho de hortelã, né? Que era muito utilizado, é muito utilizado. É mais potente, são 28 xícaras, como se você estivesse tomando 28 xícaras. E são acessíveis, né? Porque são gotas. Você vai usar gotas de óleo essencial. Uma gota, 2 gotas no máximo. Então, acaba ficando muito mais barato do que, muitas vezes, medicamento alopático. Aí eu listei algumas questões que, geralmente, as pessoas têm, né? E uma das questões que as pessoas têm é infecção. Infecção de urina, infecção de garganta, infecção, enfim, né? Você pode utilizar esse óleo, que é o óleo de orégano. Ele é um óleo forte, assim, para você colocar na boca. Mas você pode usar ele diluído no pé. O pé, gente, é uma região do corpo onde faz reflexologia. Então, ali tem muito contato com as áreas, todas as áreas do corpo no pé. Existem muitos estudos disso, inclusive. Se você pega e dilui uma gota de óleo de orégano
em 6 gotas, 10 gotas de óleo de coco, né, que é um óleo carreador. A gente usa óleo de coco, ou óleo de semente de uva, ou óleo... Enfim, tem até azeite de oliva, dá para usar, né? Tem vários óleos vegetais, desses óleos vegetais puros, né? A gente utiliza para ser carreador. O que significa carreador? Carreador vem de carro mesmo, né? Para levar o óleo essencial. Então, você dilui, e aí ele acaba não ficando menos forte, né? Para a pele, e aí você consegue usar ali. Você pode usar no pé, você pode colocar umas cápsulas, numa cápsula vazia. Isso vende em mercado, em Mercado Livre, em farmácia de manipulação. São cápsulas gelatinosas que você compra, super barato, inclusive. Você coloca ali 1, 2 gotas, toma 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, como você ia tomar um antibiótico, de repente, né? Você pode pingar no miolo de pão também, pinga uma gotinha e come. Você pode pingar no mel, uma colherzinha de mel, uma gota de óleo essencial, e aí você ingere, né? Então, você pode usar tanto topicamente quanto ingerindo, que vai ajudar muito, né, em infecção. Eu tenho problema de dor no ciático, né? Eu sempre estou com o meu ciático, vira e mexe, ele dá uma gritada. E agora fazem 9 dias que eu comecei a caminhar, né? E aí eu tô caminhando e comecei a exagerar. Comecei a caminhar 8 quilômetros por dia. A gente já começa enfiando os pés, né? Que é assim que a gente faz, né? Errado, mas é assim que faz. E aí, nos primeiros dias, eu comecei a sentir muita dor no meu ciático. Por estar enferrujada, né, gente? Mesmo usando óleo essencial, eu não estava fazendo atividade física há bastante tempo. E eu utilizei o óleo de orégano faz uns 3 dias que eu tô tomando 2 vezes ao dia dentro de uma cápsula com outros óleos juntos, mas esse é muito bom para isso, né? Para ajudar nessa questão de inflamação, de infecção, de problemas ali que sejam, eu digo que é de bichinhos, né? Tudo que é inflamatório ali, bactéria ou vírus ou alguma coisa assim, né? Ajuda pra caramba. Febre, gente, se você pega o peppermint, dilui em óleo de coco e passa no pé, você pode passar de 15 em 15 minutos. Na segunda, na terceira, maioria das pessoas que eu indiquei fazer isso, em crianças principalmente, ali na segunda vez que estava passando, ou seja, 15, 20, 30 minutos, a febre já tinha baixado. Muitas vezes a febre, ela não é normal, né? A febre, ela é um aviso do teu corpo que tem alguma questão que você precisa resolver, né? Às vezes é uma garganta, às vezes é um ouvido, às vezes é uma infecção de urina, às vezes... Então, com o peppermint, você pode tratar isso de forma natural, né? Sem tomar dipirona, paracetamol. Paracetamol, por exemplo, tem um estudo aí, até tem um vídeo falando sobre isso, que grávidas que tomam paracetamol vai acumulando, dependendo da quantidade de paracetamol no cordão umbilical ali, agregada ali no cordão umbilical, tem risco de ter autismo, né? Problemas aí de cognição da criança, né? Então, isso cientificamente, são artigos científicos, né? Médicos, falando a respeito disso, né? Então, você pode tratar sem paracetamol, tratar de uma maneira mais natural com o peppermint. Então, topicamente, você pode utilizar nas têmporas, você pode passar na coluna, né? A coluna ali é uma área que tem bastante ligação também, onde você pode aplicar o óleo essencial diluído, e aí você pode usar de 15 em 15 minutos até essa febre baixar. Melaleuca também, não coloquei aqui, mas é um óleo essencial que também é um antitérmico poderoso. Você pode aplicar na sola do pé, de repente, aplica uma vez o paracetamol, o peppermint, outra vez o melaleuca, né? E isso vai ajudar pra caramba. A Júlia teve dengue, né? E eu não precisei usar medicamento, eu usei óleo essencial. Eu até fui no hospital, né? Mas quando chegou lá, a febre dela já estava baixa, e só mesmo para fazer o exame, né? Para saber se era mesmo. Isso faz o quê? 1 mês, mais ou menos, e ela passou super bem, né? Passou aí todo o processo viral que tinha que passar, só que de uma maneira muito mais tranquila, né? Eu acredito muito que tenha vindo
dos óleos essenciais. Aí tem congestão nasal, né? Quem já não teve aí um nariz trancado, e os óleos essenciais ajudam muito em questões respiratórias. A gente tem 2 óleos principais, um é o Peppermint, outro é o Brief. O Brief para questões de asma, bronquite, sinusite, rinite, né? O Peppermint também abre vias aéreas. Dentro do Brief está contido o Peppermint. O Brief ele é um blend, né? Um mix de óleos essenciais, exclusivo da doTERRA, inclusive. E aí, numa tigela com água, você pode fazer uma tigela com água quente, óleo essencial, colocar uma toalhinha assim, fazer uma inalação daquele óleo essencial. Você pode usar um difusor como esse aqui, que é um dos mais indicados, você coloca. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, eu estou sendo tratada, né? Hoje, por exemplo, eu coloquei o Elevation, que é um óleo que traz, como o nome já fala, né? Eleva o teu humor, traz alegria, inspiração, vontade, energia, né? Você pode também passar diluído no peito, diluído nas costas. Até hoje me perguntaram se bebê, se menos de 2 anos, pode usar óleo essencial. Gente, a gente precisa, assim, ó, ter cautela, assim, quando eu digo cautela, as pessoas entendem como medo, né? A gente não tem que ter medo de usar óleo essencial, a gente tinha que ter medo de dar danoninho para as crianças. A gente tinha que ter medo de dar açúcar, bala, coca. Isso tudo a gente tinha que morrer de medo de dar, frango com hormônio. Isso tudo a gente tinha que ter pavor de dar para uma criança e a gente não tem, né? Vamos ser sinceros aqui nesse momento. Então, a gente pode, sim, é claro que a gente tem que ter essa cautela, como eu disse, de que menos é mais. A gente não precisa tacar 10 gotas de óleo essencial no peito da criança, né? É aquela coisa, a gente vai usar o Brief, uma gota com umas 10 gotinhas de óleo de coco diluído, vai passar nas costas, vai ver como reage, cada corpo reage de um jeito, né? E com certeza a criança vai expectorar aquilo ali, você não vai precisar ficar passando, você vai ver que ele é bastante eficaz, por isso acaba sendo barato, porque com poucas gotas você resolve um problema que às vezes um remédio não resolveu por anos, né? Então, é seguro, sim, você usar. A gente tem recomendações de segurança, que é normal, né, gente? A gente precisa ter recomendação de segurança, tem gente que é doida. Então, eu sempre digo que o óleo, você tem que conhecer teu corpo. Por isso que se você quer ingressar nesse mundo, é legal você ter um mínimo de conhecimento. O mínimo de conhecimento que eu digo é conhecer os 12 principais óleos, participar dos treinamentos que a gente tem às quintas-feiras, usar na tua família, escutar o que teu corpo diz quando você usa aquele óleo, né? Eu tenho uma pessoa aqui no meu time que usa o ilang-ilang para depressão, e não o ilang-ilang para libido, como dizem. Então, a gente tem que escutar o que o nosso corpo fala a respeito dos óleos essenciais, né? Ó, ele colocou ali, é muito eficaz, eu estou amando. De fato é. Então, congestão nasal. Gente, assim, ó, a gente tem muitos depoimentos. Se você que está aqui tiver depoimento, você escreve ali para a gente, né? Depoimento sobre o Brief. A gente tem muitos depoimentos, gente, de pessoas que utilizaram o Brief para questões respiratórias e que desmamaram de bombinha, deixaram de usar corticoide, deixaram de usar remédios, né? Mais graves, mais fortes, digamos assim, utilizando óleo essencial, né? Problemas de garganta, você pode utilizar, são vários óleos, tá, gente? Eu estou te dando algumas dicas. Até semana passada, uma cliente minha falou, Fê, ela comprou os 12 óleos principais, ela falou, eu vejo que tem gente que indica uma e tem gente que indica outro, né? Qual que eu posso utilizar? E dentro da aromaterapia, existem muitas receitas, muitos blends, muitas misturas, muitas formas que você pode utilizar, né? E com um pouco de conhecimento, a gente vai vendo, ó, eu indiquei aqui o Lemon e o On Guard, mas, por exemplo, eu também uso Copaíba, que é um anti-inflamatório poderoso, eu também uso Melaleuca, então são 4 óleos, eu também uso Frankincense. Você vai ver que em muitas receitas você tem olíbano, que é o frankincense, em muitas receitas, né? Eu, Fernanda, quando eu vejo lá uma receita com
brief, não sei o que lá, e eu coloco olíbano junto. Geralmente, olíbano é um óleo que eu uso em várias receitas, tanto para ingestão, quanto para inalar, né? Quanto para você usar topicamente. Deixa eu ver que alguém colocou ali alguma... Minha cunhada me ligou ontem dizendo que a carne do nariz dela, que ela tinha, sumiu com o brief. Provavelmente era algo trancado, né? Um nariz trancado ali de anos. Eu não sei se você sabe, a gente tem uns seios aqui nasais que fica cheio. É isso que dá a sinusite, chama sinus, né? Essa bolsinha que a gente tem. Tem gente que não sabe lavar nariz, né? Tem muito médico que briga com isso. Quando eu ia com a Júlia pequena, eles diziam, lava o nariz dela, né? E tem gente que não sabe fazer isso. Então fica aquela coisa, entre aspas, podre mesmo aqui, né? Por isso que dá tanto, tranca tanto o nariz, né? Deixa eu ver, isso é a sinusite. Meu bebê de 45 dias está todo encatarrado com tosse, que o faz engasgar. É seguro? Se você faz uma gotinha de brief para 10 ml, 10 ml é aqueles vidrinhos, sabe? De óleo essencial, de Rolon. Se você botar uma gotinha de brief, você pode passar nas costas dele, tá? Pode usar, é seguro sim, tá? Se tiver febre, passar no pezinho, pode usar sem problema. Se você tiver, Maureen, um difusor para você colocar, né, assim no quarto, com lavanda, lavanda também pode ajudar. Ah, lavanda não é para acalmar, Fê? Gente, lavanda resolve muita coisa, além, né, de acalmar. Usei xarope para levantar a imunidade e garganta para nós aqui em casa deu super certo. Essa receita que eu vou falar aí. Eu não dou corticoides mais e nem rinossoro no meu filho de 2 anos. Eu só uso óleos essenciais. Eu acrescento olíbano em todas as receitas. Eu também, Gi. Iniciei... deixa eu ver o que a Kate colocou. Iniciei na do Terra por causa de óleos para respiração. Peppermint, brief e eucaliptus são meus preferidos. Esses 3 óleos, gente... na verdade, peppermint e eucaliptus estão contidos dentro do brief. O brief tem lemon, tem peppermint, tem eucalipto. Por isso que ele é um blend tão utilizado, tá? Tem o asma e bronco... Perdi aqui. Fazia uso diariamente, olha só, de 2 tipos de bombinhas e remédios para rinite. Olha que top esses depoimentos. Não sei se vocês estão conseguindo ler, mas está tudo ali no chat, ó. Eu acrescento olíbano para potencializar, isso eu já li. Mudaram a minha vida. Obrigada, Kate, pelo teu depoimento, ó. A Dai colocou, meu marido tem rinite, quando acontece e ataca, ele usa o brief na ponta do nariz e já alivia na hora, além de tratar e evitar as crises alérgicas. Ó, a Gi colocou ali para bebê de 45 anos, a lavanda resolve. Lavanda e bebê, eu digo que lavanda é bom para todo mundo, né? Mas lavanda sempre é um óleo seguro, né? Para usar em criança. Então, para garganta, gente, você pode pegar 1/3 de xícara, anota aí, hein? 1/3 de xícara de mel, você pode pegar, colocar numa caneca mesmo, o ideal é um frasco, um vidro, né? Mas se você não tem, você pode... Eu faço direto no vidro do mel, porque aquele é o meu mel, que eu adoço meu chá, já tem óleo essencial, né? Já uso em tudo. Mas você pode pegar 1/3 de xícara, aí você vai colocar 3 gotinhas de lemon, 3 gotinhas de onguarde, 3 gotinhas de copaíba e 3 gotinhas de melaleuca. 1/3 de xícara, tá? Então, é um pouquinho menos da metade, assim, de xícara. E aí coloca 3 gotinhas de cada. Não essa xícara que eu tô aqui, né? Que isso aqui é um balde, não é uma xícara. Aquelas xícaras de chá normal, né? E aí você pode misturar e tomar 3 vezes ao dia. Aquele de manhã, à tarde e à noite. Uma colher de chá, que não é aquela grande de sopa e nem aquela pequenininha de cafezinho, né? É aquela média, assim. Não a de sobremesa também, é aquela médiazinha que a gente tem no jogo aí normal. E aí você pode tomar, dá para criança, ajuda a melhorar a imunidade. Também usei lemongrass em chá e copaíba sublingual quando estava gripada e ouvidos trancados e consegui abrir os ouvidos, limpa os seios da face, saiu muita secreção. Eu nunca tinha tido esse resultado. Olha que incrível, tá, gente? Quando a gente começa a usar óleo essencial, a gente vê realmente que é muito eficaz, né? Dor e inflamação, gente. A minha avó acabou de chegar aqui na casa da minha mãe, reclamando de dor aqui, né? E a minha mãe, ela usa bastante esse aqui, ó.
que é o Past Tense. Se você é uma pessoa tensa, sabe, que fica com aquelas coisas duras aqui, você precisa ter esse óleo aqui, gente. Past Tense. Já anota aí, ó. Eu não vou falar dele no treinamento, mas um depoimento pessoal aí da minha família inteira, que é tudo tensa, é esse óleo aqui, ó. Usem eles porque é incrível, tá? Maravilhoso. Então, Deep Blue no corpo, tanto em óleo quanto... Se for o óleo, você mistura com óleo de coco e passa, né? Se for em creme, você só aplica. Eu passei na minha avó, agora eu vim para cá dar o treinamento, tava ouvindo ela falar lá, nossa, esse óleo, Luiz. Ela falou, meu pai, você tem que usar, é muito bom. Eu acabei de passar, né? Olíbano é um excelente relaxante, um excelente regenerador. E talvez você tenha ouvido falar de olíbano para pele, para regeneração celular, para rugas, para questões celulares neurológicas, né? Mas ele, se você não sabe, é um potente antidepressivo. Eu uso ele para relaxar. Eu aplico ele. Se a gente pega aqui, a gente tem uma área muito sensível para óleo essencial, que é pegou aqui, botou o dedo aqui na frente da orelha e aqui, ó, nessa área aqui, ó, eu pingo uma gota de olíbano. É maravilhoso, gente. Se eu tenho crise de ansiedade, é na hora, tá? Funciona muito, muito, muito. Você pode aplicar na testa também, que é um ponto de absorção muito, muito bom de óleo essencial. Ontem eu usei o Wild Orange diluído em óleo de coco e tirou dor muscular com a mão. Tá vendo? Como o óleo essencial, o Wild Orange, o tangerina, é muito usado. Só tem que cuidar, porque os cítricos, se você passa e vai no sol, se você vai usar em casa, beleza, né? Então, para sair na rua, assim, tem que tirar. Estou com imunidade baixa, estou com frequência gripada. O que posso usar? Você pode tomar aquilo que eu falei ali, né, de xarope, ou você pode fazer... Alguém colocou uma receitinha aqui. De um blend, né, ó, para aumentar a imunidade. On-Guard, Copaíba, Melaleuca, esses são sempre óleos, frankincense. Eu chamo de bomba imunológica. Eu faço uma cápsula de óleo essencial, tá vendo? A gente deu uma receita, vou te dar outra agora. Eu faço uma cápsula com frankincense. É só você decorar, ó, eu vou escrever ali no chat para você ver a sigla, ó. Plum. Eu coloco frankincense, que é o F, eu coloco lemon, que é o L, eu coloco on-guard, eu coloco orégano e eu coloco melaleuca. Esses 5 óleos eu tomo enquanto eu estiver sentindo sintomas de gripe. Eu não tomo todos os dias, algumas pessoas tomam para imunidade com frequência, eu tomo quando eu estou me sentindo de estranha, né? Para a questão ali do meu ciático, eu também estou tomando esse. Mas isso ajuda pra caramba em aumentar a tua imunidade. Eu chamo de Flum, né? Que é uma receitinha de bomba imunológica, tá? Isso aqui é batata. A minha filha está grávida de 4 meses. Qual óleo mais indicado para inalação? Lavanda é sempre maravilhoso, tá? Então, grávidas, pode usar peppermint? Pode. Que é uma pergunta que sempre tem, né? Grávida, gente, a gente tem um e-bookzinho. Se você é convidada, de repente, pede para a pessoa que te indicou assistir essa conferência, porque tem alguns óleos que são legais você não utilizar, né? Mas é melhor do que utilizar paracetamol, com certeza. É uma alternativa incrível e não precisa ter medo de usar. Minha mãe fumou desde os 13 anos, visitou o médico porque estava muito ofegante ao subir lomba e exercícios. Até para os afazeres domésticos. Entrou para a Duterra e começou a usar o Brief, está maravilhada. É incrível, gente. O óleo carreador, óleo de coco, pode ser usado, o disponível no mercado? O óleo de coco do mercado, Maureen, ele não é um óleo fracionado. O óleo de coco do mercado, ele tem cheiro de coco, ele endurece quando tá frio, menos de 20 graus ali, ele endurece. Então, o ideal é você usar óleo de coco puro fracionado, tá? Aquele ali não é fracionado. Até pode usar, como diz a Gia ali. Mas além de endurecer, ele vai melecar, ele tem cheiro de coco, não é indicado, tá? Que nem você pode usar até azeite de oliva, você pode usar na tua pele. Mas o indicado é você usar
um desses que são puros vegetais, né? Semente de uva é muito usado, óleo de coco, daí se for fracionado, tá? Lembra disso, fracionado. Vamos continuar aqui, que senão eu fico olhando os depoimentos de vocês e me empolgo. Entendeu a bomba imunológica ali? Quem perguntou? Dor e inflamação, Deep Blue, olíbano relaxante, regenerador, copaíba, sistema nervoso e inflamação. Por isso que me ajuda tanto no meu ciático. Por quê? É nervo ciático, então é do sistema nervoso, e é uma inflamação do nervo ciático. Então, se você tem isso, você tem que tomar copaíba todos os dias. Se você não quer ter câncer, você tem que tomar copaíba todos os dias. E eu vou dizer para vocês, tem gente que tem tendência, né, de repente aí, por genética, né? Meu marido, por exemplo, todos os avós dele morreu de câncer. Todos. E o pai dele teve. Então, é uma coisa que ele tem que cuidar. Mas a gente não tá livre, gente. A gente come mal. Ah, Fernanda, eu como bem. Duvido. Você come 7 tipos de verdura por dia? Né? De frutas? Ninguém faz isso. Dr. Lai Ribeiro já fala, né? Já faz aí 50 anos que o nosso solo não é mais a mesma coisa. Tem 1/5 dos nutrientes que tinha 50 anos atrás. Óleo de coco fracionado, óleo de semente de uva são ótimos carreadores. Ó, disse a Liliana, muito bom. É a Lili? Acho que é, né? Aromatouch é um óleo excelente para circulação. A gente tem até uma técnica, né, que chama técnica Aromatouch. São massagens incríveis, não é o treinamento de hoje, deixa para um outro dia. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Você pode fazer um blend de tudo isso com óleo de coco e fazer uma massagem no corpo, ou você pode usar um ou outro, enfim, né? Mas esses 4 são os óleos mais utilizados aí para dores corporais, né? Dor nas articulações, dor muscular de academia, de repente. Então, para o corpo é maravilhoso. Aí a Lília. Náusea. Náusea, você pode utilizar peppermint, tangerina, zengeste, mas dos 3, o top 1 é o zengeste, até porque ele tá inserido peppermint nele, ele é um blend de óleos essenciais, né? E aí você pode inalar ou topicamente na barriga. Gente, topicamente na barriga é incrível, tá? Ontem minha filha comeu pizza ontem à noite, ela falou: meu Deus, eu tô estufada. Na hora, eu já entreguei o zengeste para ela já passou na barriga, né? Daqui a pouco veio ela do banheiro. Meu Deus, já fez efeito, né? Porque realmente a gente sente esse alívio. Na água, você pode tomar umas gotinhas na água, ou sublingual é a maneira mais utilizada, né? Depois a gente acaba acostumando com o gosto ali. Então, sublingual batata, então é a forma que eu mais utilizo o Zengeste, ou nas cápsulas vazias, tá? Qualquer tipo de enjoo, prisão de ventre ou diarreia. Fernanda, eu posso usar o mesmo óleo para prisão de ventre, o mesmo óleo para diarreia? Sim, né? Os óleos, eles são muito inteligentes, então eles fazem esse equilíbrio. Minha visão foi restaurada pelo Lemon e Zengeste sublingual. Sou intolerante à lactose. Ontem fui a um rodízio de pizza, antes de sair de casa, usei 2 gotas sublingual. Aproveitei sem medo. Olha que sensacional, Gi. Esse depoimento da Gisele ali. Então, realmente, para as intolerâncias, o Zengeste ajuda muito, né? Para você não ficar com aquela diarreia. Enfim, quem tem aí intolerância, grávida pode usar para náusea. O Zengeste, especificamente, não é um óleo... Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver qual que foi a pergunta. A grávida pode usar? Sim, sim. Ah, tá, entendi. Pode utilizar. Uhum. Aqui em casa o Zengeste é maravilhoso. Parei de tomar omeprazol usando somente o Zengeste. Olha isso. Não sei se você sabe, gente, o omeprazol, se você toma mais que 2 anos seguidos, geralmente a pessoa que toma omeprazol, ela toma direto, né? Em mais de 2 anos já pode te dar demência, já pode te dar Alzheimer, já pode te trazer esquecimento, né? Então, evitar... Então, qualquer problema intestinal, gastrointestinal, né? Digestivo, digamos assim, o Zengeste é sensacional. Mas tá vendo que o Peppermint, ele aparece muitas vezes? A gente, não é à toa que a gente tem um kitzinho que chama Kit Apresentação, que vem 3 óleos nele, lavanda, Peppermint e Lemon, que são os 3 óleos mais utilizados, onde você pode ter ali os 3 óleos principais, né, para você. Por isso que chama kit apresentação, é para te apresentar a doTERRA, né? Mas a gente tem um kitzinho, gente, de 12 óleos,
Se você é convidado e está aqui hoje, nessa tarde, chama a pessoa que te convidou e pede para ela te enviar os kits de entrada, quanto custa ali os valores. A gente não vai falar exatamente os valores dos kits, que essa é uma conferência para você conhecer o poder dos olhos, mas se você tem interesse, chama a pessoa que te convidou, que ela te manda. A gente tem kits, gente, muito acessíveis, parcelado, tem kits que você tem o difusor aí, que vai te trazer uma experiência mais completa com os óleos essenciais, né, onde você consegue realmente, muitas vezes mais barato que um medicamento, tá bom? Para a tua casa aí. Gente, vocês não sabem a minha alegria por hoje ser livre de consumir lactose, mesmo sendo intolerante. Legal. Relaxamento, gente. Relaxamento, a gente tem Adapt, a gente tem Serenity, a gente tem vários outros óleos, né? Mas esses dois são, assim, a porta de entrada, digamos assim, né? Minha tia estava falando agora para mim, eu tenho os calorões da menopausa e tal, aí eu estava indicando para ela, e aí ela falou, eu costumo dormir, assim. Aí eu falei, lavanda, né? Lavanda é a porta de entrada, né? Para essa... Qualquer pessoa que reclame de ansiedade ou de não conseguir dormir, primeiro óleo que a gente indica ali, lavanda sempre vai ajudar, né? É claro que depois, por exemplo, hoje eu uso mais Serenity do que lavanda, depois a gente vai vendo que o nosso corpo vai se adaptando a um blend, a uma mistura específica, isso ou aquilo, né? Depois a gente vai fazendo a nossa coleçãozinha de óleo essencial, a gente vai vendo qual aquele que se adapta mais. Por exemplo, ó, sonho de consumo aí da galera. A gente tem as nossas coleções de óleos essenciais. Recentemente a gente ganhou esse, né? Que são... Opa, acho que tá com borrada ali a tela, não dá para ver. A gente ganhou a coleção de óleos ancestrais, né? São os óleos mais antigos aí. Alguns deles são óleos bíblicos, né? A gente tem os rolons, que são as misturas, né? Então, você pode utilizar para relaxamento o lavanda e o balance, inalando nas mãos, diluindo, né? E passando na coluna, no pé, você pode colocar uma gotinha no travesseiro, ou você pode botar num difusor, 4, 5 gotas. Gente, é sério. Agora eu quero falar uma coisa bem séria com você. A maior parte das pessoas tem problemas, né, na vida, durante o dia. Eu estou muito cansada, Fernanda. Aí você busca um óleo essencial para ter mais energia. Eu dirijo e eu estou com falta de atenção. Enfim, muitas vezes, gente, você não precisa de um óleo para te dar energia. Você precisa de um óleo para desligar à noite. Você precisa de um óleo para dormir mais profundamente, para te recarregar com segurança a tua bateria para no outro dia ela funcionar. Sabe aquele celular que a bateria vai ficando viciada e aí aquela carga que dá já não é suficiente? E aí, além de não carregar tudo, eu tive um celular que ele carregava até 85%. Parava de carregar por segurança. E aí, no outro dia, ele não durava nem 2 horas. Às vezes tem gente que está assim, a bateria não carrega tudo, no outro dia não dura nada, né? Então, o que você precisa muitas vezes é ter ali uma possibilidade de carregar melhor a tua bateria do teu corpo, né? E o óleo de lavanda num difusor, gente, é surreal para te dar essa energia no outro dia. Lavanda para dar energia, Fernanda? Porque você vai dormir mais profundamente. Vai fazer com que você tenha uma noite de sono reparadora, de qualidade, né? Que nem se tem aí, se você conhece motoboy que faz entrega, Uber, se você conhece motorista de caminhão, cara, esses caras precisam dormir bem, né? Para estar bem no outro dia. Então, a lavanda, ela te dá esse sono. Fazia anos que eu não sonhava. Digita ali no chat para mim se você sonha. Se você lembra de ter sonhos. Eu não lembrava de ter sonho. Né? Como usar o Zengest no lugar do omeprazol? O omeprazol geralmente toma de manhã, né? Em jejum. O Zengest você vai tomar sempre nas refeições. Então, tomou café da manhã, Zengest. Almoçou, Zengest. Jantou, Zengest. 3 vezes ao dia depois das refeições, tá? É suficiente. Uma gotinha sublingual.
Dita ali para mim no chat se você sonha, se você lembra de sonhar, de ter uma noite onde você deita e tem sonhos. Fazia muitos anos que eu não sabia o que era sonhar, né? E hoje, com a lavanda, toda vez que eu durmo usando lavanda ou Serenity ou algum desses óleos que trazem tranquilidade no difusor, eu sonho muito, né? Isso quer dizer que o meu corpo está num sono mais profundo, porque é naquele sono mais profundo é onde a gente sonha. Quando a gente está dormindo superficial, né? Quando a gente está dormindo pouco, mal, geralmente a gente só descansa, né? O nosso corpo ele não entra nesse sono profundo. Alguém colocou ali, ó, usuário do Zoom, não sei o nome. Não lembro e demoro muito para dormir. Então, você está precisando de lavanda, já chama a pessoa que te convidou aí, né, para você começar a utilizar a lavanda, porque você vai ver a vida que você vai ganhar. Minha irmã trabalha de plantão em hospital e tinha dificuldade de dormir. Indiquei lavanda e ela está sonhando com os anjos. Olha só que maravilhoso. Com certeza o plantão dela está muito mais eficiente, ela está muito mais produtiva, né? Porque ninguém merece. O maior problema hoje da população são noites mal dormidas. Enxaqueca, gente. Enxaqueca aqui é um problema geral, né? Porque está muito ligada à tensão. Então, toda dor de tensão, Deep Blue ajuda muito, né? Que eu já tinha falado de Deep Blue lá para dores no corpo. O Deep Blue ajuda demais, pode ser em pomada ou pode ser o óleo. O Past Tense, que nem eu te falei ali, é um blend que também é incrível para questões de enxaqueca, inclusive. Eu uso ele aqui nas têmporas, ele já vem no rolãozinho, é maravilhoso. Então, você pode inalando Peppermint. Peppermint é o campeão da enxaqueca, né? Passando nas têmporas e na nuca, passando o Deep Blue na nuca também. Né? São as formas aí de você... Ah, Fernanda, eu uso o Peppermint só quando eu tenho dor de cabeça. Gente, se você tem enxaqueca e você precisa fazer um tratamento. Então, você tem que usar o Peppermint todos os dias, nem que seja 1, 2 vezes por dia, mas você tem que usar o Peppermint todos os dias, mesmo que não tenha ocorrência de enxaqueca. O Felipe, por exemplo, se eu chamar ele, ele deve ter um Peppermint no bolso. Ele anda com Peppermint no bolso. Eu era atormentada por crises horríveis de enxaqueca. O Peppermint me salvou. É incrível. Esse óleo é maravilhoso. Alguém fez alguma pergunta para medo e ansiedade. Ansiedade, gente, o Balance e o lavanda. O Balance é um dos primeiros óleos que eu uso de manhã. Ele não dá sono, ele só te traz uma sensação de relaxamento, tá? De tirar aquele nó na garganta, assim, que o ansioso tem. E a lavanda é um óleo que eu uso para dormir, né? Agora eu estou usando o Serenity com mais frequência, mas o lavanda eu uso para dormir e o Balance eu uso de dia, tá? Então, para quem tem essas sensações, esses são dos 12 óleos, digamos assim, é o começo, né? Claro que depois a gente tem ali os óleos emocionais, a gente pode fazer um outro tratamento, um outro treinamento disso também, para poder ajudar, tá? Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver, eu acho que acabou. Ah, e bons hábitos, né, gente? Então, quando a gente tem essas questões, eu tô mais doentinha, eu tô com a imunidade mais baixa, eu tô gripando, eu tô ficando com muita dor no estômago, obviamente que você tá com a tua frequência corporal baixa, né? E frequência não tem nada a ver com espiritismo, com nada, né? Frequência corporal é químico, é um processo físico mesmo, a física explica. Então, quando a gente baixa a nossa frequência corporal, é onde a gente deixa o nosso corpo preparado para receber doença, né? Então, dependendo da frequência que o nosso corpo está vibrando, a gente vai ter ali uma candidíase, uma herpes, né? Uma gripe, às vezes um câncer, né? Tudo isso vem de frequência baixa. Então, para aumentar a tua frequência, os óleos essenciais são incríveis. Uma boa alimentação, tomar água, dormir bem e comer bem, obviamente, né? Eu não preciso estar aqui dando uma aula para vocês de bons cuidados, que eu acredito que todo mundo saiba, né? Mas principalmente quando a gente quer melhorar, que a nossa saúde já não está legal, essa é uma forma. Na doTERRA, gente, a gente tem também as pastilhas, que são cápsulazinhas gelatinosas de On Guard. A gente tem DDR Prime agora, né? O lançamento aí da doTERRA.
A gente tem vários óleos essenciais que já vêm em cápsulas aí que a gente pode tomar. On Guard é uma das que o Felipe toma direto, ele e a Júlia, né? Minha filha tem 11 anos, vai para a escola, então é uma cápsula que eles utilizam. Ômega 3, se você assiste aí a bons médicos na internet, enfim, são óleos que ajudam. O Complex, né? Que são um complexo vitamínico. Gente, assim, ó, o doutor Ribeiro já fala, as comidas que nós comemos hoje não têm a mesma quantidade de nutrientes, né? Todo mundo deveria suplementar de alguma forma. Você manda essa gravação no grupo, não consegui acompanhar. Depois eu vou mandar o link, tá? Para a galera aí enviar para alguém que queira. O balance no difusor. Eu não sei se eu perdi alguma pergunta de vocês. Para esquecimento, o olíbano, ele oxigena o cérebro. Legal. Acho que ela está respondendo a alguém que eu perdi a pergunta, né? Mas que bom que vocês estão aí me ajudando. Sigo recomendações do Laí Ribeiro, sempre funciona. Verdade, gente. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero ter te ajudado. Eu quero te fazer um convite agora, muito especial, não saia ainda. Hoje, às 21 horas, a gente vai ter uma aula com a aromaterapeuta Vanusa Feitosa. A Vanusa, ela é uma das pessoas que eu mais sigo, né, a respeito de óleos essenciais. Ela é iridóloga, ela é uma pessoa maravilhosa, sensacional. Tudo que eu aprendi sobre óleos essenciais foi com ela. Foi no instituto dela, inclusive, que eu fiz o curso de aromaterapia. Indico para todo mundo fazer. E a gente vai ter uma aula hoje às 21 horas, tá? É esse mesmo link que tu usou para entrar aqui, você pode usar para entrar na aula dela, tá? Então, é só clicar hoje às 21 horas nesse mesmo link, que você vai ter acesso gratuito a essa aula da Vanusa completa. Hoje eu falei de alguns óleos aqui para te ajudar no dia a dia, mas ela vai falar dos 12 óleos principais da doTERRA, tá? Com indicações, com receitas, enfim, bem completa mesmo a aula dela, tá? Então, eu quero te convidar para isso. Um depoimento de uma moça que falou sobre autismo. Eu vou mandar lá no grupo os links, mas está no meu canal, Fernanda Povas, tá? Tem os links lá das aulas também. Eu vou postar essa aqui mais tarde lá também, tá bom, gente? Como uso o olíbano para esclarecimento? Você pode usar de maneira aromática, tá? Você faz a inalação dele ali, vai oxigenar teu cérebro. Você pode usar Balance também, o Balance traz foco. E tem vários outros, mas esses dois aí são os principais. Tá, gente? Um beijo, uma boa tarde para vocês, bom feriado. Aproveitem aí. E às 21 horas hoje, a gente chama a pessoa que te convidou, se você de repente ainda não tem os óleos essenciais, para você começar a utilizar na tua casa, tá? Pede para ela te enviar aí as opções de kits para você começar. Tá bom? Um beijo, gente. Boa tarde.